E esse senhor veio do meu lado e a gente veio conversando e tal, e eu comentei do propósito. E ele disse, você é louca. O varejo corre das mães, foge das mães. E é isso, quando você vai fazer uma entrevista com uma mãe, a primeira coisa que ela diz é, eu sou mãe, mas não se preocupe não que eu tenho com quem deixar meu filho. Vai começar o Agora Pode, um podcast com nada que você precisa saber, mas vai querer saber mesmo assim. Patrocinado por São Geraldo, refrigerante de caju genuinamente nordestino. Sério, você já provou um São Geraldo com um prato típico do Nordeste? Combina demais. Aliás, combina com tudo. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. Festival Costume Saudável e Costume Gourmet dos Mercadinhos São Luís. De 8 a 10 de novembro, um festival que vale por 2. E Fine, se tem alegria e diversão, tem Balas Fine, a marca de doces mais amada do Brasil. Agora pode, começando agora, Gugu, é mais um episódio. Nesse episódio, nós vamos conhecer um case de sucesso da nossa cidade, que está invadindo o Brasil. Já invadiu, meu amigo. Tá, rapaz, ela é ponte aérea direto. São Paulo, Fortaleza, São Paulo, Fortaleza. Rapaz, conhecer, olha, consegui uma agenda com essa moça aqui. Tu é doido. Rapaz, isso aqui sofreu, viu? E hoje, Gustavo, nós vamos contar com esse papo maravilhoso, vamos saber dos negócios, como eles estão caminhando nesse segmento que eu não vou dizer qual é agora, mas que já a nossa audiência vai descobrir. Adora, né? A gente ama. A gente ama. A gente adora é pouco. Mas eu gostaria de saber, Gustavo, quais são os patrocinadores da nossa temporada 2024? Olha, Alexandre Lima, o primeiro deles, né? Beach Park, né? Beach Park é onde ser feliz agora, né, filhão? Os melhores lugares do mundo para se estar, né? Isso é verdade. Uma coisa que tem pesquisa que diz isso. Tem pesquisa. Tem. Sou eu não. Depois, Fine, ótimo. Aquele sabor da infância, sabor né? da infância, doçura, né, e tal. É verdade. Mercadinho São Luís, me acostumei com você, maravilha. Me acostumei com você. Parceira aí dela. Parceira nossa, né? É nosso, né? Tem um match aí. Deu match. E São Geraldo, né? São Geraldo, produto by Juazeiro do Norte, by Ceará, em todo o Nordeste, igual a ela. Exatamente. E alguns pontos de São Paulo também, viu? São Paulo e Rio. Estão juntinho ali, né? Tá todo mundo junto, né, cara? Engraçado, né? Não é? Se for ver bem, é a mesma turma, né, cara? É a mesma galera aí. Rapaz, é mesmo, ó, bicho. Que coisa, movimentando, né? E por falar em São Luís, a gente vai ter em novembro 2 festivais num só. 2 festivais num só. Que ela conhece bem. E a gente vai estar lá. Olha aí. Costume saudável ou costume gourmet? Exatamente. Rapaz. Os dois juntos. 8, 9 e 10 de novembro. Exatamente. O São Luís agora fez o seguinte, aí pegou os 2 eventos, juntou em um, e agora vai ser 2 em 1. São 2 festivais num só. 8, 9 e 10 de novembro, Rio Mar Fortaleza. Rio Mar Fortaleza. Vai ter palestra, Espaço Kids, várias marcas, né? Nossa convidada estará lá. Aquela área toda de gastronomia, happy hour. Rapaz, é diversão para toda a família, como diria antigamente. Né? Exatamente. Então, anote aí, 8, 9 e 10 de novembro, no Shopping Center Rio Mar Fortaleza, que é um shopping que fica em Fortaleza, né? Exatamente, perto da minha casa, 2 eventos em um só. Exatamente. Entendeu? Leve a aluna também? Não, aluna não pode levar cachorro nesses eventos. Tem espaço lá. Mas não é que não tem espaço, né? É porque... Não no evento, mas... posso levar lá fora, né? Lá porque fora. não pode levar animais, né? Em eventos de gastronomia. Não? Lei, né? Não pode. Olha, eu não sabia, Tuago. Não pode por causa do olfato deles, né? Eles ficam... porque eles têm um olfato mais desenvolvido que o nosso, né, cara? E aí muitos... tem muito estímulo ali, né? Não pode. Até porque é a questão também da higiene, né? Os bichinhos não sabem, né, onde é que tem que fazer as coisas, né? Então, certo. não é igual a gente. Gustavo, tô doidinho para começar a nossa conversa. Presente nossa convidada. Olha, Alexandre Lima, essa aqui eu conheço faz tempo, viu? É? Rapaz, eu me lembro, por isso que eu perguntei o negócio lá da... Porque eu me lembro a primeira vez que eu vi uma reportagem sobre ela. Foi na Veja Fortaleza. Você lembra que a Veja tinha uma... Ela tinha um edição, encarte especial das cidades? Ela saiu na Veja Fortaleza por um projeto que ela tinha. Sonhar Acordado. Sonhar Acordado. Aí lá eu li, né? Não, advogada ali aqui. Depois
Eu soube que ela tinha feito cordon bleu, entendeu? E depois, cara, sucesso total com a Sucre, cara. A Sucre invadiu a cidade com as coxinhas maravilhosas, aquelas... Rapaz, era bom demais. Né? Na verdade né? Mas é porque antes a gente ia na loja e comia ali e tal. Agora a gente vai no supermercado, compra frita e tal. Exato. E ela é sucesso total, cara. Está em todo o Nordeste, agora em São Paulo, e só tende a crescer. Ela é ali aqui em Deré. É ali aqui em Deré. E eu já toquei na casa da mãe dela. Verdade. Ah, é? Verdade. Você tava lá nesse dia? Guga é de casa. Meu amigo, ela estava. Não, porque às vezes o amigo vai em uns cantos tocar e eu evito ir. Não. Ela estava. Nós estávamos juntos no primeiro Fartura. Que o Fartura convidou o Ceará. Ela estava no bonde. Eu me lembro ela me filmando aí. É isso aí. Ela me filmando. Não era o Fartura BH? O Fartura BH foi convidado em 2014, né? Para participar, representando o Ceará. E depois a gente trouxe, um ano depois a gente trouxe para o Ceará. Verdade. A gente trouxe. Ah, então você foi por Fartura em BH, Isso, né? Fui por Fartura em BH, Ceará, e no ano seguinte teve um aqui. No ano seguinte a gente trouxe para cá, exatamente. Que sucesso, hein? Se eu não me engano, foram duas edições, né? Foram três. 3 edições do Fartura? Foram 3 edições com a nossa participação na organização. Depois ainda teve uma outra... um último ano ali que a gente já não participou ativamente na produção, mas eu também estava como chefe. E o Fartura foi muito bacana, porque trouxe um olhar para a gastronomia do Ceará que não existia, né? A gente criou uma pasta na agenda pública do Estado, né? Hoje você tem um olhar dentro do governo para a gastronomia, que até o Joãozinho toca, João Lima e tal. Mas antes não tinha. Então, a gente trouxe esse movimento da gastronomia para o Ceará como agenda pública mesmo. Foi bem importante para a nossa gastronomia. Ali é um artífice, né, da gastronomia cearense. É um quê? Artífice. Artífice. Bota no Google. Tá. Não é, Lia? Você é de família. Você está dizendo. Você é de família, de empresários, mas e foi fazer direito. E como é que tu chegou na gastronomia? Meu pai dizia assim, vai fazer algo que te faça pular da cama todo dia para trabalhar. E eu buscava isso no direito, mas o direito não fazia isso comigo. E aí eu comecei a descobrir que eu gosto... Na verdade, eu cozinho desde nova, né? Desde os 10 anos de idade eu gosto de cozinhar. Me aventurava na cozinha. Tenho uma tia-avó que foi muito influente nesse quesito, assim, de me ensinar, de me introduzir. E aí, não achava que seria uma profissão, até porque quando eu fiz vestibular não existiam as faculdades de gastronomia. Não tinha, né? E eu fui para o direito. Tinha uma agenda de projeto social, terceiro setor, então tinha essa coisa do social, do meio político e tal, de responsabilidade social muito forte. E achava que o direito seria um lugar de fala que eu teria e tal, mas não era. E aí durante a faculdade de Direito, eu resolvi fazer essa imersão na Cordon Bleu e tranquei a faculdade de Direito, fui para a França, mas quando eu voltei, eu terminei o Direito, né? Fui até o fim. Mas quando eu voltei da França, um ano depois eu comecei a empreender na cozinha de casa. E aí eu conciliava um pouco da minha maternidade, porque quando eu fundei a Sucre, a Rafinha tinha 6 meses, que é a minha filha mais velha, e a faculdade com a Sucre, e eu ficava ali naquela conciliação de tarefas, né, equilibrando os pratos, e aí até que aconteceu. Mas quando foi o clique, assim, Lia? Eu que tive... Você, caramba. Eu vou contar. Eu fazia faculdade de Direito e eu fui trabalhar num buffet de uma pessoa da minha família. E esse buffet era fazer festas infantis. E eu fui ajudar no escritório, no administrativo, porque a minha cunhada ia casar e aí ela não tinha como ficar só. E chamou, disse, tá estudando só ali meio período, vem para cá me ajudar à tarde. Eu disse, tudo bem, vou. E aí eu comecei a voltar o meu olhar para a cozinha, porque eu sempre gostei de cozinhar e eu entendia. E não tinha nenhum dos donos tocando a cozinha, cuidando da cozinha. Não tinha esse olhar assim para incrementar o menu, para fazer uma coisa diferente do que estava sendo feito. E aí eu comecei a me perceber gastando tudo que eu ganhava com livro, com curso. E eu disse, espera aí, é isso aqui que está me fazendo pular da cama, né? E daí eu decidi realmente... abrir, expandir esse conhecimento e decidi ir para a Cordon Bleu, né? Tá, e lá, quanto tempo dura? O curso inteiro são 2 anos. Eu fiz faseado, porque eu não podia
largar tudo aqui. Então, e também tinha um custo de vida que era muito caro, o curso era caro. E aí, então, me preparei. Fui em 2004, a primeira vez. Depois, em 2005. E depois, eu só terminei em 2012. Mas eu fundei a Sucre em 2007. Então, foi no meio do caminho aí, entre a finalização do curso e o início do curso, né? E como é que é o curso mesmo, assim? Porque todo mundo fala, né? Ah, não, que eu fiz Cordon Bleu. O curso é incrível, assim. E em Paris, eu acho que é ainda mais especial. Porque a escola tem várias unidades no mundo, né? Ah, tá. E mas tu fez em Paris, eu fiz né? em Paris. Paris foi onde a escola nasceu. Então, é o berço mesmo, onde estão os melhores professores. E eles nos ensinam não só técnicas, conceitos, né, técnicos, mas também eu acho que um dos grandes aprendizados é a disciplina. Porque a disciplina do francês, ela é uma disciplina invejável, assim. Então, Mas acho que... Em que sentido, assim, só pra gente? A disciplina de uma forma geral, desde a organização do chefe dentro da cozinha, como a limpeza que você vai ter, como a disciplina de horário, a disciplina da vestimenta. A gente era avaliado se a gente estava com a vestimenta toda limpa, se estava com todas as peças da vestimenta, se estava de meia, se estava com a gravatinha aqui, que tem uma gravatinha que põe por dentro da roupa, né, da doma. Então, todo esse ambiente da disciplina foi algo que foi muito rico para mim, como aprendizado. Fora todos os conceitos e todas as teorias que você aprende, né? E eu acho que eu fui com o olhar de... eu vou aprender a base da técnica e eu tenho que aplicar essa base e esse conceito ao meu ingrediente, à minha realidade. Então, eu olhava toda a técnica e imaginava já, usando um pouco da minha criatividade, como é que eu vou aplicar isso aqui na minha realidade, para os meus ingredientes, para fortalecer a nossa cultura, para fortalecer a nossa... Tanto é que tudo que eu fazia quando eu cheguei, por exemplo, o macarrão, que é um doce tradicional francês, eu dizia, bom, eu tenho que... farinha de amêndoa a base. Eu disse, eu vou usar farinha de amêndoa, que vem lá do Chile. Por que não usar castanha de caju? E aí desenvolvi uma farinha de castanha de caju, que na época nem tinha aqui à disposição. Hoje é um produto mais... Então, a gente foi fazendo esse movimento. Aí eu fazia o macarrão de tapioca, eu fazia o chausson, que lá na França é um folhado que faz com marmelada de maçã, eu fazia com carne de sol e macaxeira. Então, eu fui adaptando tudo aquilo para a nossa realidade e valorizando o nosso ingrediente. E isso me trouxe muita notoriedade dentro da gastronomia no Brasil, né? E aí abriu muitas portas. Então, eu acho que a escola ela foi assim, uma chancela de currículo, que não só o aprendizado, mas também a chancela de você dizer, olha, estudei na Cordon Bleu e tal, me formei lá. Isso também ajudou muito na minha trajetória. Agora, tu sabe que, por exemplo, a parte técnica, né, toda a base e tal, às vezes é a tua principal munição, mas eu não sei se lá era o caso, mas onde é que fica a parte da gestão, a parte do psicológico de liderar uma equipe grande? Boa pergunta, Clotro Agro. Mas não é? Mesmo. Olha, outro dia eu estava comentando que se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito talvez gestão antes de fazer gastronomia. A gestão, ela me fez muita falta. E eu talvez tenha pago um preço mais caro de não ter me preparado para a gestão. Eu até comentei outro dia, tudo que você vai fazer, você precisa de gestão. Sim. E eu falo para as minhas filhas, olha, você vai ser médica, a Rafa quer ser médica, você tem que estudar gestão em algum momento da vida. Porque se você vai abrir uma clínica, você vai precisar saber noções de gestão. Pode ser sócio de hospital. Você pode ter um hospital, você pode enveredar, mas qualquer coisa que você vai fazer, você tem que ter um pouco de noção. Então, e aí quando eu precisei me preparar para sentar nessa cadeira que eu sento hoje, que é a cadeira de CEO, eu disse, peraí, para eu me preparar, eu tenho que mergulhar nesse universo. E aí eu decidi fazer um MBA. E esse MBA eu disse, eu quero fazer no melhor lugar que eu puder, que estiver ao meu alcance. E aí eu fui para Dom Cabral, que é a 5ª melhor do mundo hoje em MBA, né? Executive. Em São Paulo, eu fiz em São Paulo com algumas imersões em Minas, porque a Dom Cabral é de Minas. E aí eu fiz esse Executive 2 anos, foi um mergulho de fato surreal, que virou uma chave muito importante, tanto para mim, para a minha carreira, mas também para a Sucre, para a realidade da Sucre, porque eu tinha ali... É como você chegar no banquete, você pode usufruir de tudo e você pode usar tudo e comer tudo, era mais ou menos isso.
como eu era sócia e CEO ao mesmo tempo, todos os conceitos que eu entendia que eram bons, eu podia aplicar na veia. Então, o que que eu fiz? Eu comecei aí e tudo que eu aprendia, eu trazia e eu replicava para o meu time. Então, eu trazia e ensinava para todo mundo ficar na mesma página e a gente começar a desenvolver essa mudança, essa cultura da mudança, né? Então, essa liderança da mudança, com um senso de urgência, ela foi muito importante para o momento em que a gente está hoje, da Sucre. Lia, mas voltando lá um pouco atrás, por que você, quando volta, decide abrir uma loja de doces salgados e não um restaurante by Lia Kinderé? Eu me especializei na confeitaria, entendi. então a confeitaria já foi a minha especialização, era o que eu amava fazer, onde eu achava que eu podia exercer um pouco da arte. Eu cheguei a fazer um curso de design de bolos em Chicago também, então, cake design. Então, eu gostava muito dessa parte artística. Mamãe é artista plástica, né? Meu pai é empreendedor, minha mãe é artista plástica. Aí misturou um Deu pouquinho, certinho, né? E, então, eu queria essa veia artística, eu gostava muito disso. Eu olhava para um prato de sobremesa, ele batia diferente no meu coração. E eu também entendia que com a confeitaria eu talvez teria uma liberdade maior, não ter que trabalhar à noite. Sou mãe de 2 meninas, então fiquei pensando nisso e achei que talvez seria o meu caminho, a confeitaria. E foi um ótimo caminho, né? Porque ela ficou famosa, né? E se notabilizou por isso, né? Quando você faz o que você ama, aí você se dedica, você alcança, faz né, toda a o diferença, resultado. né? Quando você faz o que você gosta, né? É verdade. Quando você faz com Porque, propósito. Eu acho que é isso, quando você tem propósito. E quando o seu propósito, ele está condizente com o propósito da organização que você está. Quando você acredita no propósito da organização e você consegue conciliar o seu propósito pessoal com o propósito da organização, eu acho que você consegue criar um ambiente onde você consegue dar um resultado melhor, né? A gente estava falando de gestão. Quantas pessoas tem hoje na Sucre? 135 Tinha Olha. quantas nas colaboradores. lojas? Nas lojas, a gente tinha em média 4 por loja, 8. Lia, quando é que chegou a você 12. decide fechar as lojas e falar, rapaz, é o seguinte... Quando foi que você decidiu ganhar dinheiro? Foi um caminho que foi através de uma crise. E as crises, elas escondem muitas oportunidades. É verdade, ela dá umas cutucadas, né? Isso, a gente precisa se reinventar, pivotar, né? E foi uma pivotada mesmo que a gente deu em 2015, quando a gente começou aquela recessão econômica no Brasil. As lojas começaram a cair o movimento, porque a primeira coisa que as pessoas cortam é o supérfluo. E nesse movimento de queda, de fluxo de gente, a gente precisar aportar mais dinheiro, porque a loja não estava conseguindo se pagar, a gente fechou uma primeira loja. E aí, nessa fechada de primeira loja, eu disse, a gente tem que fazer alguma coisa diferente do que a gente está fazendo hoje. E aí, eu não tinha mais dinheiro para investir, porque eu já tinha colocado tudo que eu podia dentro do negócio. E a gente já estava alavancado, endividado, já não tinha mais crédito nos bancos. E eu disse, tenho que fazer alguma coisa que vai fazer essa virada acontecer. E aí eu disse, bom, eu tenho que criar um produto. Se eu não estou conseguindo trazer o cliente até a loja, eu tenho que criar um produto que o cliente me enxergue. E a gente tinha um produto na loja que era a coxinha grande, né? Feita com massa de macaxeira e que tem todo esse apelo do regional, né? Macaxeira, mandioca, aipim, o que vocês quiserem chamar. Mas essa coxinha, ela fez muito sucesso de início, porque eu demorei para fazer ela. A gente fazia os croissants, as massas folhadas, e as pessoas chegavam na loja e diziam, mas não tem coxinha? Eu dizia, poxa, eu fui para a França aprender a fazer os folhados, a cozinha tinha que ter ar-condicionado para fazer os folhados. E aí as pessoas queriam uma coxinha. Eu disse, tudo bem, eu vou lançar uma coxinha, mas eu só vou lançar quando eu comer e eu disser, a melhor coxinha que eu já comi na vida. E aí eu comecei essa busca por esse desenvolvimento desse produto. E eu disse, por que eu vou fazer de batata? Por que eu vou fazer de farinha de trigo só? Por que não fazer com algo que tivesse esse apelo? E aí eu conheci uma cooperativa de famílias de agricultores em Guaraciaba do Norte, e que trabalhava com a plantação da macaxeira, e eu disse, é isso aqui que eu vou fazer. E aí essas famílias começaram a atender a gente. Hoje são 32 famílias, eles cresceram muito a produção, acompanharam o crescimento. Legal. E hoje 90% da produção deles é absorvida pela Sucre. Legal, cara. E aí, então, esse produto, eu disse, por que não criar esse produto para levar até
o público de uma forma que em casa as pessoas não precisem fritar, de uma forma que em casa as pessoas só coloquem na airfry e entregue esse atributo de valor da praticidade. E aí foi assim, foi com medo, né? Porque o medo, ele existe. Mas a coragem, ela faz você vencer o medo e dar um passo. Porque eu dizia, eu tinha que investir em 25 mil unidades de embalagem e eu ia ficar com aquilo ali estocado, e estoque parado é dinheiro parado, e eu tinha muito medo. Eu disse, não, mas eu vou apostar. E aí a gente lançou, e quando a gente lançou, eu tinha feito uma projeção de 1 ano de vender 500 unidades no primeiro mês, e no segundo mês 1.000 unidades, e na verdade em 1 mês e meio eu vendi 25 mil unidades. Caramba! Só nas lojas? Só no Mercadinho São Luís. No Mercadinho São Luís. Quer dizer que o Mercadinho São Luís foi seu primeiro... Isso, o Mercadinho São Luís, ele foi o nosso primeiro cliente. O Mercadinho São Luís, ali... Chegou lá pro seu... seu Severino, né? A gente chegou lá, eu conversei com a Joana. E aí eu disse, Jo, você compraria esse produto? Antes de eu comprar a embalagem, né? E ela disse, compraria muito, vai ser um sucesso. E aí a gente, quando chegou a embalagem, eu botei a embalagem debaixo do braço e virei vendedora de coxinha. E aí fui lá, sentei com o Maia, comprador, e o Maia disse, olha, amei o produto, me põe aí um pedido de 500 unidades. E eu coloquei, entreguei, com 2 dias ele me pediu 1.000, e uma loucura, porque eu não tinha capacidade de produção, rapidamente tive que estruturar uma fábrica. E aí, com esse movimento, era véspera de Copa, o produto teve muita aderência, e essa inovação, ela foi uma inovação que tem um dado muito importante, 2 dados muito importantes. O primeiro é que hoje o Ceará é o 3º maior mercado na categoria de petiscos do Brasil. Uau! Só perde para São Paulo e Minas. E esse foi um movimento construído por nós, né? Iniciado por nós. Construído no sentido da gente fez a inovação, a gente criou a inovação, e depois várias outras empresas também incrementaram essa categoria. Mas isso é um dado muito importante. O outro dado é que nós vendemos mais coxinha do que pão de queijo nas maiores redes onde a gente está presente. Toma, mineiro. Não em Minas, né? Não. A gente não chegou em Minas, tá? Dado Minas Gerais, que essa mulher está chegando. Tenha paciência que ela vai chegar. Que ela superará o pão de queijo em casa. Por que não fazer uma coxinha de pão de queijo, né? É uma ideia, olha aí. Do céu. Já anota aí, Matt, esse produto, hein? Uau! Cara, mas... Agora não tem o waffle de pão de queijo, né? Por que não ter a coxinha de pão de queijo? Olha, não. Vamos lançar antes do podcast ir ao ar, porque senão vão roubar a nossa ideia, né? Eu gostaria de me colocar à disposição para provar. Né? Provar, né? Eu vou chamar minha mãe também, que minha mãe é meio chata para ver pão de queijo. Minha mãe é mineira. Sim, raiz, ela faz pão de queijo? Ô, produção, tu corta aí, viu, essa parte, porque eu tenho que lançar a tempo, não dá para lançar um produto em pouco tempo. Para lançar. Meu Deus, cara. Acabei de ter esse insight. Caramba. Mas é isso, a gente vende mais coxinha do que pão de queijo nas redes onde a gente está presente. Aqui no Ceará. Caramba. Aqui no Ceará, São Paulo aqui não. Aqui no Ceará, não. São Paulo ainda não. São Paulo é um trabalho que a gente está entrando, está colocando o pé, a gente já está em todo o Nordeste. São Paulo a gente está em algumas redes bem bacanas também. E estamos em 5 redes, 3 nacionais e 2 regionais. Então, acho que é um trabalho realmente de conhecimento de marca, de fortalecimento de marca, muita ação de degustação para as pessoas conhecerem o produto e criarem essa fidelização que existe aqui. As pessoas dizem para mim essa frase, a frase que eu mais escuto: não falta sucre lá em casa. Meu freezer tá cheio. Se abrir meu freezer, você vai ver. Por quê? Porque as pessoas criaram o hábito do consumo. É muito prático. É prático e é clean label, é gostoso, é rápido de fazer, não tem nenhuma das lupas de alto sódio, de essas lupas novas da legislação. Então, é um produto clean label. Se você ler atrás o rótulo, você vai saber exatamente o que tem. Então, é muito crocante, que é um atributo também de valor importante na coxinha. Quem quer comer uma coxinha crocante. Então, isso tudo a gente entrega. Praticidade, clean label, crocância, sabor. Os melhores ingredientes a gente faz com filé de peito de frango, a coxinha de frango, que é a nossa campeã de vendas. Então, é isso. É o cuidado, é o carinho, é o propósito também. Porque a gente tem um propósito de apoiar e transformar a vida de mães. Então, hoje, 64% do nosso
nosso quadro é formado por mulheres, das quais 55% são mães. Então, a gente dá oportunidade de emprego. As nossas vagas são afirmativas para mães. A gente prioriza a contratação de mães para poder dar oportunidade de colocação. E, além de desenvolver essas mães para preparar e desenvolver, tanto no aspecto de saúde mental, quanto no aspecto profissional, bolsas de estudos e etc. Então, tem uma assessoria psicológica dentro da carga de horário delas. Elas têm direito a 1 hora semanal de atendimento de psicanálise. Lá na Sucre tem uma salinha de atendimento. Então, tem todo esse olhar. Então, por trás disso tudo tem o propósito, né? O porquê que a gente existe. Qual é E aí, o negócio deu certo, o negócio cresceu sim. E por quê? Para que ele existe, né? Então, nesse mergulho de tentar entender o porquê, entender o nosso lugar no mundo, a gente fez essa virada de chave no modelo de negócio. Então, e veio de onde isso aí, Lia? Essa questão da... A responsabilidade social, dentro do meu coração, ela está presente há muito tempo, como o Guga falou. Eu fui coordenadora geral do Sonhar Acordado, que é um projeto do México, que a gente trouxe para o Ceará durante 15 anos. Então, eu tinha muito esse conceito do serviço desde nova. Eu comecei numa comunidade católica aos 13 anos de idade, e eu comecei a servir, entender o sentido da vida, da missão, do que a gente deixa de legado. E isso me inquietava dentro da Sucre, porque eu queria fazer o trabalho do social, mas eu não sabia como conciliar, não conseguia conciliar as duas agendas. Até que a Sucre, ela começou a crescer e começou a dar certo, e eu disse, e agora, né? Para que tudo isso? Porque não é para dar lucro simplesmente, puro e simples, né? Continua sendo uma indústria, uma empresa que visa o lucro, porque se você não tem lucro, você não tem sustentabilidade no negócio, mas o que a gente faz através desse lucro e com esse lucro, aí é onde está o ponto de questão, né? Então, se você tem condição de ser uma empresa que tem um propósito especial e que vai, a partir disso, transformar alguma realidade, por que não? Né? Então, eu conheci esse universo, mesmo assim, por acaso, digamos assim, eu entendi que eu podia unir as duas coisas. O meu trabalho no social, eu fazia um trabalho de distribuição de sopão toda quarta-feira lá na Cal, no centro da cidade. Sim, não tem? Claro. À noite tem muitos moradores de rua ali naquele ambiente. E eu fazia um sopão toda quarta-feira na Sucre e eu levava. E eu achava que aquilo era alguma coisa que eu podia fazer através do meu trabalho. Mas eu entendi que precisava fazer parte do core business, né? Precisava estar entranhado nas pessoas. As pessoas precisavam entender por que elas estavam ali. E eu fiz uma viagem com a minha filha e eu em viagem adoro ir no supermercado, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E eu fico lá horas, se me deixar, pode me deixar um dia inteiro, eu vou adorar. E eu fico virando o rótulo e olhando o produto, vendo inovação, vendo a composição dos produtos. E eu fui no Whole Foods e eu comecei a virar os rótulos e ver um selinho ali, o selo B. E eu dizia assim, o que é esse B? Todos os produtos no Whole Foods tinham aquele selo. E eu dei um Google ali e eu vi esse modelo de negócio de impacto. O selo B é um selo que certifica um negócio que gera impacto social ou ambiental positivo. Mas o B é de quê? O B é o B Corporation, é uma corporação que certifica outras empresas de que elas geram algum tipo de impacto social ou ambiental positivo. Quando eu conheci aquela realidade, eu disse assim, é isso aqui que eu quero. Para a Sucre é isso aqui. Então, eu comecei um mergulho para entender o meu porquê, o meu pessoal e o porquê da Sucre. Aí eu trouxe a Gabi, que é uma consultora. A Gabi veio e a gente fazia imersões durante 1 ano. A gente fez 1 vez por semana uma imersão à tarde. E a gente fazia todo esse mergulho daquele livro do Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, que ele é como se fosse um manual de como você encontrar o seu propósito. E aí a gente começou a fazer esse mergulho. E eu achava sempre que estava ligado à fome, ao combate à fome. Porque eu dizia, bom, eu sou uma indústria de alimentos, então eu deveria ter esse olhar para a fome. E aí a gente começou a mergulhar um pouco mais, e aí a gente se viu. Eu sou mãe, sou provedora da minha casa, as minhas filhas, né, estão ali, são mulheres, e eu comecei a ver esse lugar de fala, olhei para
todo o meu time vi que tinham muitas mães em situações de mais vulnerabilidade até do que as que eu vivia, como mulher, como empresária, como nordestina, como, né, todas as vulnerabilidades, esse equilíbrio de pratos que você precisa ter quando você é mãe e você tem também que trabalhar para prover. E eu vi esse lugar de fala e eu disse, é isso, assim, e se eu conseguir transformar a realidade dessas mulheres, e se aqui for um lugar onde elas tenham voz e elas tenham capacidade desenvolvida, e se esse lugar é um lugar onde elas conseguem se desenvolver, elas têm espaço para se desenvolver, crescer profissionalmente. Uma vez eu escutei de uma pessoa do varejo, fiz uma viagem, um voo, e esse senhor veio do meu lado, e a gente veio conversando e tal, e eu comentei do propósito. E ele disse, você é louca. O varejo corre das mães, foge das mães. E é isso, quando você vai fazer uma entrevista com uma mãe, a primeira coisa que ela diz é, eu sou mãe, mas não se preocupe não que eu tenho quem deixar meu filho, né? Não, mas meus filhos já são mais velhos. Não, eu sou mãe, mas a minha mãe fica com os meus filhos. Então, é como se fosse já assim um motivo de eu pedir desculpa porque eu sou mãe. Então, a gente entendeu aquilo. E aí, naquele momento em que a gente encaixou, a gente disse, agora a gente precisa fazer esse mergulho para todo mundo dentro da organização entender e vivenciar esse propósito. Porque não adianta só... Eu tenho muitos homens que trabalham com a gente. Não adianta eu só... A mãe vai entender muito fácil o propósito. Mas o pai tem que entender, o colega de trabalho tem que entender. Não é pela colega de trabalho, é pelos filhos dela. E aí eu faço sempre essa pergunta. Vocês, imaginem, se a mãe de vocês tivesse trabalhado em um lugar onde ela teria a oportunidade de se desenvolver profissionalmente, de crescer, de prover para o lar, de ter uma segurança, onde é que vocês estariam hoje? Né? E aí, quando a gente faz essa pergunta para o homem compreende. É pela família. Porque quando você transforma a vida de uma mãe, você transforma a vida da família. Então, foi entendendo isso que a gente disse, essa é a forma como a gente vai impactar a sociedade. E é isso. Eu lembrei da minha mãe, né? Porque eu sou filho de mãe solteira, né? Uhum. E minha mãe trabalhou a vida inteira, né? Cara, Eu em casa, né? E assim, eu imagino que você tenha realmente descoberto isso, né, nesse mergulho que você deu. E às vezes a gente não sabe realmente onde é que está a resposta, né? Você precisa realmente de passar por algumas etapas e entender, né? E eu imagino também que a questão do homem dentro da tua estrutura seja também educar o homem, né? Isso. E é nesse sentido. Isso. Quando a gente vira essa chave e o homem compreende que eu não estou fazendo o meu trabalho para transformar a vida da minha colega de trabalho, não é isso. Ele está fazendo porque ele entende que ele vai transformar a vida dos filhos, das famílias. Porque ele também tem mulher, né? Porque ele tem mulher, porque ele tem filho, ou porque tem uma realidade, cada um tem a sua realidade. Então, mas quando ele entende isso, ele consegue compreender e pensar onde é que eu estaria se a minha mãe tivesse tido essa oportunidade. Se a minha mãe tivesse tido voz, fala e desenvolvimento e profissional, onde é que eu estaria hoje? E aí essa pergunta é algo que toca porque a pessoa compreende onde é que ela está. E aí a gente tem homens muito engajados no propósito. Ah, legal. E a nossa ideia não é ser uma empresa 100% feminina. A gente precisa desse equilíbrio. O equilíbrio é importante e se complementam. Mas a gente quer ter esse lugar onde a gente tem esse desenvolvimento. E aí também tem uma outra fala que não é uma ONG. A gente não é uma organização não governamental. A gente precisa que essas mães elas sejam desenvolvidas e elas deem resultado. Então, não é porque é mãe que ela não pode vir a ser demitida se ela não estiver dando resultado. A gente vai fazer o possível para que ela tenha aquele espaço de crescimento. Mas ela precisa, sim, se desenvolver e querer também aquele lugar, né? Então vocês têm toda uma política meio que tem esse cuidado, esse olhar especial para essa funcionária mãe. É um modelo de negócio que ele é um pouquinho diferente do tradicional. Ele é da economia circular. Ele tem um olhar diferente para o ESG não como um setor. Porque eu não acredito em uma empresa que tem um setor de ESG.
O ESG ele tem que estar na estratégia, ele tem que estar em todos os setores. Porque senão ele vira aquele setor que, olha lá vem o chato do ESG, que vem botar o bedelho aqui no nosso setor. Né? Então, o ESG ele tem que estar como estratégia em todos os setores. Então, esse olhar para o ESG dentro do modelo de negócio de empresas que geram impacto social ou ambiental positivo, ele precisa existir como um centro de estratégia mesmo, porque senão ele vai ficar ali no ar e não acontece. O seu modelo ali, então, se aproxima, não é exatamente igual, mas ele se aproxima do que rege o Mohamed Yunus, né? Sim, a gente... Que é dos negócios sociais. Yunus assim, eu sou super fã, acompanho demais. Que até teve aqui no Beach Park, Isso, exatamente. A Tice, que foi um grande auxílio nesse nosso caminho de transformação. A Tice ajudou muito, é minha amiga. E o Yunus, ele criou esse conceito, né, de olhar, inclusive a Danone, que foi quem fez aquele projeto com ele lá, das mães, né, das mulheres que vendiam na Índia os Danones. Bangladesh. Isso. A menos de $1. Isso, exatamente. E a Danone ela é certificada selo B. Sim. E aqui, a Zuni, que é a união da Somos da Tice, com a Yunus, e com a TRE, que é outro fundo que investe em empresas de impacto, criaram a Zuni investe na Sucre. Ah, que legal, que bacana. Nós somos aceleradas pela Zuni. O que você acha da proposta do Yunus de negócio social, de você ter uma empresa em que o lucro, vamos dizer assim, que não é que não tem lucro, mas que o lucro é revertido para aumentar esse impacto, assim, tipo... Que é um pouco diferente do... Não, não é diferente. Não. O modelo é um modelo de negócio social. Existem muitos modelos dentro dessa linha de modelos, né, de negócios sociais, mas a visão é a mesma. O propósito está no centro da decisão. Entendi. Ela vai ser sempre uma empresa que vai mirar no lucro porque ela precisa da sustentabilidade. Não tem o que falar de sustentabilidade se a empresa não der lucro. Isso é um ponto super importante. Ela vai sempre visar o lucro, porque é através do lucro que você cresce, que você é sustentável e que você consegue investir em gerar impacto. Se você não tem lucro, você não consegue crescer e não consegue gerar impacto. Total. Então, o lucro, ele é o fim, mas o caminho, o meio e o propósito, ele está dentro da decisão. Então, sempre quando você vai tomar uma decisão estratégia que você vê, para um caminho eu estou com um propósito, para o outro eu estou contra o propósito, eu vou seguir no caminho do propósito. Desde que seja um caminho sustentável. Porque é preciso que a sustentabilidade ela seja buscada. A sustentabilidade do negócio. E a sustentabilidade do negócio a gente fala de financeiro. Então, é uma busca pelo lucro, mas o que você faz para chegar no lucro e o que você faz com o lucro é que muda um pouco de figura. É como se... Porque tem um pouco disso também, né? Parece que se você tem um propósito e você quer colaborar para uma determinada área da sociedade, parece que, ao mesmo tempo, você é obrigado a ter vergonha de ter lucro, né? Parece que uma coisa não pode caminhar com a outra. Mas é exatamente essa pedalada do lucro que permite que você trabalhe as questões... Não, e pelo que eu estudei, né? É isso mesmo. Tu estudou? Um pouco, né? Eu conheço o Yunus há muito tempo, né? Conhece o Yunus, pessoalmente. Né? Mas eu estudei, a filosofia dele é exatamente essa. Inclusive, se eu não me engano, assim, não sei se a história está correta, mas na questão da Danone, né? Ele foi procurado pelo neto, né? Do fundador da Danone, né? Que queria... Danoneto. O seu Danone lá, que queria, pelo que eu me lembro, ele queria... meio que resgatar o propósito do avô, né, que era o de nutrir as pessoas, de dar assim, um alimento que realmente nutrisse as pessoas, não é isso? E é isso mesmo. E aí ele procurou o Yunus, aí ele disse, olha, então você vai desenvolver um iogurte que seja nutritivo, ou seja, que auxilie no crescimento das crianças, mas ele vai ter que ser barato. Né? Mas o mais legal é que esse projeto, ele não dá o peixe, ele ensina a pescar. Esse era o conceito do sonhar acordado, o conceito do desenvolvimento, de você promover a infância, mas nunca dar o peixe, mas ensinar a pescar.
Por quê? Porque eles desenvolveram uma rede de mães que eram vendedoras porta a porta. Então, elas iam lá, elas pegavam o iogurtezinho subsidiado e elas iam vender nas famílias. Então, elas não só tinham a oportunidade de comprar o iogurte a um preço barato, mas elas tinham também a oportunidade de empreender. De empreender. Entende? Então, elas faziam esse trabalho de desenvolvimento de toda a cadeia. E ao invés dele simplesmente subsidiar o preço do iogurte, ele também dava a oportunidade da mulher trabalhar. Entende? Então, isso é muito bacana. Ele é o criador do microcrédito. Sim, claro. Então, ele tem esse olhar para desenvolvimento. E ele tem um olhar para as mulheres, né? Isso. Porque ele começou o microcrédito pelas mulheres. Porque a mulher, ela, dentro da cadeia, né, do que eles consideram como pessoas vulneráveis, ela está presente, né? Então, ela é considerada uma figura que tem uma maior vulnerabilidade. Então, ele tem esse olhar. E aí, o que eu acho mais incrível do trabalho é isso, porque não é um assistencialismo. Porque o assistencialismo, por si só, ele não fica de pé. Não, ele não é sustentável, né? Não é sustentável. Então, ele vai lá e ele diz, eu vou te subsidiar, mas tu vai trabalhar e tu vai fazer renda com isso. Tu vai desenvolver-se com isso. E é muito lindo o trabalho dele. Mas agora eu fico pensando assim... Nobel da Paz. Ele é Nobel da Paz. Claro, né? E ele é um economista, né? O que é mais surpreendente. E aí eu fico perguntando o seguinte, qual é o seu papel da empresa, o seu papel dentro da empresa hoje, né? Porque a gente sabe que para você ter, enfim, esse tipo de... poder viajar e tal, você tem que ter uma equipe, tá? Mas qual é o seu papel dentro da empresa hoje? E a outra questão é... como é que você se informou para chegar a isso, né? Tipo... hoje eu estou na cadeira de CEO, né? Eu sou fundadora da empresa, estou na cadeira de CEO. Eu exerço um papel de estratégia e também de olhar para dentro. Hoje eu olho muito para fora, para futuro, mas eu também tenho um olhar voltado para dentro. Então, hoje eu tenho um time de estratégia, de gestores, aos quais eu lidero diretamente. Esses gestores lideram outros times, né? Lideram seus próprios times. Então, eu tenho um head comercial, eu tenho um head de marketing, eu tenho um head de gente e gestão, que é a Lid, que está comigo também desde o início, fez uma transição de carreira linda, a partir desse trabalho de one-on-one que a gente faz ali na gestão. Então, tem vários heads e eles lidam direto comigo e eles têm os seus liderados. Então, esse trabalho de liderança, porque liderança é muito diferente de gestão. Liderança tem um trabalho de desenvolvimento, de motivação, de acompanhamento, de inspirar, de convidar para dentro do barco, né? E o trabalho do gestor é gerir números, resultados e indicadores. Então, esse trabalho ele tem que se complementar. Você tem que ser tão bom líder quanto bom gestor. Você se vê como as duas. E aí, tive que me preparar para isso, foi o que eu falei do MBA. E hoje, na verdade, esse aprendizado ele é contínuo. Até porque nesse mundo VUCA e muito acelerado que a gente vive, ambíguo, enfim, volátil, a gente precisa estar todo tempo se atualizando. Então, eu leio bastante, eu estudo, eu escuto muito podcast, eu leio escuto audiolivros, eu leio livros. Então, eu estou sempre nesse caminho aí do aprendizado contínuo. Acho que isso ainda se dá o luxo de ir lá na comunidade, pessoalmente. Sim. Eu adoro visitar. Eu adoro macaxeira aqui. Eu adoro estar no meio. Eu gostaria de fazer mais, mas eu gosto demais e estou na produção, vez por outra. Desenvolvimento de produto ainda faço. Tem uma cozinha em casa que é uma cozinha laboratório, que eu testo os produtos, que eu faço, desenvolvo. Então, essa é a minha competência, né? Desenvolvimento de produto. Estou nessa cadeira porque fui eu que fundei a empresa e estou nesse caminho, né? Mas entendo que tal hora, quando tiver que profissionalizar também, acho que é o caminho natural trazer alguém para estar sentado nessa cadeira. Enfim, eu amo o que eu faço, sou muito feliz. As pessoas perguntam, você não acha ruim não ser mais chefe, não ter mais a rotina da chefe? Porque eu era chefe, cozinheira, né? Estava ali dentro da cozinha o dia todo.
Mas eu adoro o que eu faço e, na verdade, o meu propósito é ver a transformação acontecer. E quando a gente vê essa transformação acontecer, a gente fica feliz, a gente fica realizada. Então, acho que esse caminho, ele foi muito natural dentro desse... E, assim, eu sou uma pessoa de abraçar a oportunidade, de gostar de desafio. Então, eu vou ali naquele caminho e o que eu tiver que fazer, eu faço. Arregaço a manga e faço. Nós vamos falar de números. Você está em todo o Nordeste. Como é que você começou essa caminhada? Estava no Ceará, São Luís, né? São Luís do supermercado. E como é que você começou a expandir? Como é que chegou a São Paulo? A gente entrou no Mercadinho São Luís e foi uma vitrine. E a partir dessa vitrine, muitas outras redes começaram a nos procurar até chegar em redes nacionais. Então, entramos no Ceará, numa rede nacional, e a partir dessa entrada no Ceará, numa rede nacional, a gente começou a entrar nos outros estados. Quem foi? Pode falar? Posso, Pão de Açúcar. Grupo Pão de Açúcar. A gente entrou no Pão de Açúcar no Ceará e o Pão de Açúcar do Ceará atendia Teresina. E aí, depois... Mandava para Teresina. Depois... o Pão de Açúcar de Recife, que distribui para todo o resto do Nordeste, quis o produto. Aí a gente começou. Depois foi o Carrefour. Aí depois só fazer uma pergunta. Era só a coxinha no começo? Só. E você está falando só da coxinha? Era só a coxinha e era só a coxinha de frango. Só a coxinha de frango. E aí depois a gente começou a aumentar o mix e começou a distribuir para outros lugares. E aí, nesse meio tempo, a gente foi estruturando a indústria, porque a maquininha que a gente tinha, quando a gente começou, era uma maquininha que estava encostada, porque eu fazia bolinha de doce com ela. Quando eu fazia mesa de doce para casamento, porque isso já aconteceu também antes. E aí, ela estava encostada, ela fazia 800 mini coxinhas por hora. Mini coxinhas, 800 unidades. Hoje a gente tem uma máquina que faz quase 20 mil por hora. Então, merda. Então, essa estruturação ela foi acontecendo à medida que a gente foi avançando. E aí, então, a gente entrou pelos nacionais, depois os regionais foram querendo a gente nas cidades. E Lia, que tamanho é essa máquina que faz 20 mil por hora? Ela é uma linha de produção contínua hoje, né? Ela deve ter... a máquina em si, a formadora, ela é pequena. Ela deve ter uns 2 metros no máximo de largura. Mas ela tem uma linha contínua, porque ela faz, aí ela empana, ela tem todo um processo até tudo. Chegar. É uma linha automatizada, né? Uma linha contínua. Então, a massa é preparada, o recheio é preparado, e depois ele entra ali na linha e já sai. Ela ultra congelada lá na frente, já vai para a embalagem. Então... Só assim a coisa, cara. Não, é porque depois de ficar falando de coxinha de frango, bicho, me deu uma certa sede. Deu água na boca? Deu água na boca, porque eu sou louco por coxinha, né? Eu tenho um sonho, posso até dividir aqui com vocês, que é fazer, cara, como é que é? Vídeos para descobrir qual é a melhor coxinha do Ceará. Tipo assim, né? A melhor coxinha de rua, né? Não tem pra outra. Vai ser de rua. Então vamos botar uma barraquinha ali na rua pra poder... Coxinha de rua. Mas a gente tem que tomar, né? O São Geraldozinho, né? Olha, se você mudar o nome da Sucre pra São Crê, vai ficar São Geraldo, São Luís, São Crê. Eu amo São Geraldo. Se você ama São Geraldo, está aqui um mimo da São Geraldo. Amo. A gente fez até um cross já. A gente faz fizeram? A gente faz ação de cross com outras marcas e nos pontos de venda a gente faz degustação. Ajuda, porque senão a gente quebra a unha. Exato. Obrigada. Essa aqui mais que merece. Isso aí, com uma coxinha sua, hein? De frango, hein? Olha, assim como o Sucre, São Geraldo está nos 9 estados do Nordeste. Saúde. E assim como a São Geraldo é uma love label. São verdade. São 2 love labels. São love 3, brand. né? Love brand. Love brand. Verdade. A gente tem nossa Sucre, comunidade. São Geraldo e São Luís. A gente tem a nossa comunidade dos Sucre Lovers. Sucre Lovers. Sucre Lovers é ótimo. Ó, TT é louca por Sucre. Olha a blusa dos meninos ali, ó. Sucre Lover. Cadê os gifts? Tá ali. Olha aí. Tem gift também pra vocês. Rapaz, ali é caprichosa. Olha ali, a gente já entrevistou um monte de gente que é a primeira pra mais de 200 já. Mostra a tua camisa aqui pra ali, ó. Linda. Quem tá assistindo, ó. Dessa, Sucre Lover. Que massa. Olha um gift aí pra vocês. Finalmente a fama e a glória.
Finalmente, Gustavo, um presente. Olha que lindo! Olha, vamos ver. Rapaz, olha isso aqui, veio bem acalhado essa bolsinha. Rapaz, acredito não. Esse é o sucroque. Rapaz, A gente falou muito de coxinha, mas a gente tem outros produtos que são também amados. O sucroque é um biscoitinho fino e crocante. Ah, não. Cara, bacon com barbecue. Aí é a melhor que farofa, que é o nosso produtinho, que é uma Olha farofa. aí. É um Nossa. blend de farinhas. Farofa de mandioca, feita com bananas fritas. Feito com banana esse aí. E essa daí é bacon e barbecue. Nossa. E é bacon mesmo e banana mesmo. Não tem nada de de saborizante, não. É tudo natural. Farofa de mandioca feita com bacon e barbecue. É isso aí. Olha aí, com São Geraldozinho do Dá lado pra já. sentir o cheiro. E aqui? Hoje mesmo, amor. Ai, eu adoro coxinha. Olha aí, TT, se deu bem. Eu adoro coxinha. TT é louca pela coxinha da Coxinha pra sucrilha. mim eu adoro pão de queijo, claro, porque eu sou mineiro. Mas pão de coxinha é melhor do que pão de queijo. Vamos mandar fazer uma coxinha de pão de queijo pra Coxinha. ele, hein? Rapaz, vai me dar certo desculpe, isso, né? Vai dar Minas, certo. Mas coxinha é melhor do que pão de Vai queijo. dar certo, viu? Vamos testar Coxinha já é bom demais, hoje. cara. Antes do podcast ir ao ar, porque senão vão lançar na frente. Coxinha é bom demais, Agiliza, viu, cara. Lia? Porque Tem que quando, agilizar. quando é que vai pro ar, Juan? Daqui a quantos dias? Próxima semana? A gente tá falando de 7 Vamos dias? lançar. Vai, vou te dar edita 7 dias. Vai dar certo. Hein? Coxinha Cuida. é bom demais. Vou usar E os coxinha- métodos ágeis. Ei, vem cá, Lia. E Dos coxinha, projetos. você sabe a história da coxinha nos Estados Unidos, né? Rapaz, você vai querer ensinar a história da coxinha pra Lia Kinderé? É isso mesmo? Vai, ensina. Eu Vou vou deixar. embora. Eu vou deixar ele Você sabe que a ensinar. coxinha tá bombando, né? Sei. Você já tá de olho nesse mercado Acompanho. aí. Acompanho. E tá bombando Olha aí. onde? Nova York. Nova York? Meu amigo, a mulher ficou rica vendendo coxinha lá Em Nova York? nos Estados Unidos. Não sei se é Nova York. É Nova né? York. A Lia falou que é Nova York, eu acredito. E qual é o case? Nova York. É o quê? Abriu uma Não, loja? ela abriu um pop-up de mini coxinha ali frita na hora. E aí ela tá abrindo em vários outros pontos, né? Tem um mercado da saudade no exterior. Mercado da É, Saudade. o mercado olha da aí. saudade. São as pessoas que têm o Guaraná, que quer o Guaraná, que quer a coxinha, que quer o pão de queijo. Eu lembro que quando eu morei nos Estados Unidos, morei nos Estados Unidos, eu tinha 11 anos de idade. Morei com os meus pais. E aí, o grande dia esperado era o dia que a gente ia comer pão de queijo com Guaraná num lugarzinho que vendia. A gente ia assim sempre. Aham. Por quê? Porque as pessoas têm saudade. Então, esse mercado é muito forte. Você já tá É, de olho faz todo nele? sentido. Estamos de olho. Mas tem brasileiro Primeiro no eu, mundo primeiro eu tenho que expandir no Brasil, porque ainda a capacidade produtiva ainda está ali no É, limite, né? né? É. São Paulo, por exemplo, o açaí, só estou atendendo 2 lojas, porque não tenho capacidade ainda para atender o resto. Então, estamos crescendo, estamos Aí- aumentando a capacidade produtiva para poder aumentar esse backlog. Quando a gente tiver bem espalhado no Brasil, a gente olha para fora. Porque até a gente Total. expandir no Brasil ainda tem muito espaço, Tem né? Minas, Agora, né? ainda, Minas, né? Minas é o segundo mercado na petiscos congelados do então. Brasil. Desculpa a ignorância, Lia, mas como é que essa coxinha vai bater em São Paulo congelada? Ela vai como? É toda uma logística. E lá a gente tem um CD onde fica armazenado. Tá. E aí a gente manda a carreta e armazena. É a carreta, vai pelo chão. Vai pelo chão. É uma carreta Congelado. congelada, né? Uma E aí carreta- vai lá, tem um espaço, um CD, e desse CD a gente distribui para as lojas, Tá. para os supermercados. Você já pensa em abrir uma coisa de produção lá em São Paulo? Agora não. Pode ser que no futuro, sim, mas daqui a uns 2 anos, talvez sim, mas agora não. Agora não precisa. Você, empresária, mãe, gestora, propósito social, e aí sem querer falar na política partidária, mas quais são os entraves que você vê como uma mulher de negócios no país para expandir, para desenvolver, para, enfim, para gerir o negócio de uma forma mais sustentável? Fora a carga de impostos, que a gente sabe que eu é... ia começar por ela. Que é a segunda linha, né? É. Receita, imposto. Isso, é difícil empreender no Brasil. E também tem uma dificuldade mesmo de barreira de entrada por você ser pequeno. O Nordeste, a gente tem ainda uma dificuldade de entrada. No Sudeste, por mais que você diga, não existe, existe. Tem, né? O produto que vem do Nordeste, ele é um produto que as pessoas... Você precisa provar que é um produto bom e você precisa provar que você vai ter capacidade de atender e você precisa... Enfim, eu acho que existe ainda esse olhar, esse viés torto, né? Para o nosso produto.
Infelizmente, eu acho que isso é estrutural. Acho que a gente vem mostrando a nossa força. Como eu falei, o Ceará hoje ele desponta aí como o terceiro mercado nessa categoria. Isso é muito importante. É muito importante. Batendo, inclusive, o Rio, isso, né, por exemplo, exatamente. Então, as grandes indústrias, que são uma dificuldade que a gente tem de concorrência, elas olham para a gente, para a Sucre, e muitas nos abordam porque a gente incomoda aqui. A gente incomoda, porque a gente rouba espaço da gôndola. E se você prestar atenção à participação que a Sucre tem na área de congelados dentro de um supermercado, você vai ver aqui que é bem relevante. Demais. Então, e você chegar com esse dado, poxa, vende mais coxinha do que pão de queijo, esse é um dado muito forte, que incomoda também. Então, essa força que a gente ganha aqui, ela de certa forma, ela nos dá autoridade para replicar o trabalho em outros estados. Mas, sim, a gente tem muitas barreiras de entrada, como mulher, como nordestina e como empreendedora. E eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem, de uma forma geral, é a educação. Mas em que sentido? Educação no sentido de que o sistema educacional que não forma as pessoas com os conceitos de educação financeira, de gestão. Eu sou super a favor de se falar sobre isso nas escolas, de fomentar esses conceitos, o empreendedorismo, e também, não só o empreendedorismo para você empreender por si só, mas a capacidade empreendedora dentro de um negócio como um atributo, uma competência técnica do colaborador é muito importante. O colaborador que tem um espírito empreendedor, de entender que pode empreender dentro daquele negócio que não é dele, ele transforma de um jeito diferente. E ele tem um valor diferente para a organização. Então, esses conceitos, eles deveriam ser abordados lá na base, na educação. Então, eu acho que a questão da educação, da formação das pessoas, o desenvolvimento, isso é um grande entrave. E não só para os colaboradores e para a organização de uma forma geral, mas também para a gente que cresce. Como eu falei, eu demorei para estudar gestão. Talvez se eu tivesse estudado gestão lá atrás, eu teria encurtado um caminho. Eu teria cometido menos erros ao longo do caminho. E eu acho que isso é fundamental. Então, esse aprendizado e as pessoas entenderem o valor de aprender sobre esses conceitos, e o aprendizado contínuo. A gente não tem muito esse olhar de entender que precisa estar sempre se atualizando e aprendendo. E eu, assim, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei de nada. Isso é milenar, né? Um outro ponto que eu acho relevante é você buscar pessoas que saibam mais do que você em todas as outras áreas. Eu acho que esse é um das capabilities, né, para falar a frase da moda mais importantes nas pessoas que gerem algo, porque quando você tem a humildade de dizer eu só sei até aqui e eu preciso de alguém que sabe mais do que eu, e você se faz valer dessas pessoas, você consegue levar a outro patamar o negócio. O Steve Jobs falava isso, né? Steve Jobs. Falava isso. Jim Collins também fala que você tem que ter as pessoas certas sentadas nas cadeiras certas. Ele compara um ônibus, que você coloca todo mundo dentro e depois você diz onde é que cada um vai sentar e se tem alguém que descer do ônibus, né? Ou você tem que trazer alguém para dentro do ônibus. Ter as pessoas certas sentadas nas cadeiras certas. Esse é um conceito. E outro conceito muito importante que ele traz, que eu adoro, é fazer as coisas que precisam ser feitas. Opa, como assim? Muitas vezes a gente foge das coisas que a gente tem preguiça de fazer porque vai dar trabalho ou porque vai ser difícil. Ixi, esse aqui vive fugindo disso aí. Falar as coisas que precisam ser faladas. Todo dia de manhã eu faço uma oração e eu digo para Deus que eu hoje, Senhor, tenha capacidade de dizer sim para quem eu preciso dizer sim, não para quem eu preciso dizer não, e para mim mesma. O sim que eu preciso dizer para mim mesma e o não que eu preciso dizer para mim mesma. Então, isso é a sabedoria, assim, você conseguir identificar para quem você tem que dizer não e para quem você tem que dizer sim. E não fugir das coisas difíceis. Porque a vida adulta é essa, né? É uma coisa difícil atrás da outra. Não, e a Lia, cara,
me corrija se eu estiver errado, você não teve sócios, né? Você não Tenho, eu tenho... Não, mas você tinha sócio no começo? Eu tenho... Não, no começo não. No começo era... Não, no começo eu não tinha, né? by myself. Até 2015. Em 2015 a Lu entrou. Que é mais difícil, né? Isso, foram 7 anos de 8 anos de luta sozinha. É difícil, né, cara? Porque assim, ter sociedade é difícil. A né? Lu é sócia, mas hoje ela não está dentro da gestão. Então, ela é acionista. Tá. Então, eu toco o negócio e presto contas com ela. E tem uma reunião uma vez por mês, mostro os números. A gente discute as grandes e importantes decisões. Mas ela não está no dia a dia mais do negócio. Eu tô tocando. E além da expansão, Lia, o que vem por aí? Novos produtos? Novos produtos. O que você tem de salgado e o que você tem de doce? Salgado. Hoje a gente tem as mini coxinhas. E aí das mini coxinhas a gente tem frango, 3 queijos, carne de sol, brownie brigadeiro, que é uma doce. Tem caranguejo, não? Caranguejo a gente tem a vegana, que não é caranguejo. É carne de caju com sabor de caranguejo. Sem nada de aditivo químico. É carne de caju. É carne de caju, só que a gente saboriza igual o caranguejo. Com os ingredientes naturais. Caramba, fica igual. E Nossa. aí, então, é uma vegana. E a gente tem também a bacalhau. De mini coxinha. Aí tem os mini pastéis, que tem a mesma experiência da mini coxinha. Vai na airfryer, parece que acabou de ser frito. E 5 minutinhos, 10 minutinhos no máximo na airfryer, ele fica crocante. Aí tem de costelinha, tem de camarão e tem de queijo. E a gente tem o sucroque, que são os biscoitos crocantes e finos, delícia, que é de brownie, de caramelo e flor de sal. E a gente tem uma torta, que é novidade, que foi lançada agora, que é congelada e você põe na airfryer. Em 15 minutinhos ela tá pronta. É uma torta de brownie com sucroque. Então, e uma coisa que eu não sabia, que isso aqui não é para fritar, né? Não. É forno ou airfryer. Melhor ainda, né? Porque... Isso aqui é o meu, para começar. Esse aqui é o meu. Não, isso aqui é o seu? Não, esse aqui é o meu. Daqui é o meu. Não, o meu tá guardadinho. Deixar aqui, hoje tem jogo do Fluminense, vai dar certinho. Olha aí. Ocasião de consumo maravilhosa. Assistir o jogo, tomar uma cerveja, né? E comer coxinha. Pois é, quando você vai fazer uma análise, mas assim, perfil do consumidor, você tem tudo isso no radar, né? Tem. Público masculino, tem. Idade, não sei o quê. A coxinha, ela fez muito sucesso porque ela atendeu a várias ocasiões de consumo. Ela atende ao jogo de futebol, que você vai assistir como petisco. Ela atende aos amigos que chegam de uma hora para outra e você precisa ter alguma coisa para servir. Ela atende à lancheira da criança que vai para a escola. Ela atende ao lanche ou atende ao jantar, que você quer de forma prática. Então, com essa ocasião de consumo, até no café da manhã eu já ouvi gente que toma, que come. Então, todas essas ocasiões de consumo que trazem esse conceito da praticidade como um fator determinante, ela vai atender. E a gente está muito ligado à praticidade. Tudo que tem a ver com praticidade, a gente está voltando a olhar. Não só o alimento, mas também outras coisas que têm a ver com a praticidade. Dentro do nosso universo, né? Então, esse olhar da inovação, ele está voltado também para o futuro, para aquilo que pode um dia vir a matar o nosso negócio e que a gente precisa ter o olhar nele. Eu tive uma ideia ótima. Que foi, amigão? A gente combina da gente visitar a fábrica. Lá a gente vai poder vai ser um prazer. Tu quer comer mais? Não, eu quero comer a coxinha, né? Lá, sair de lá e visitar, porque eu fico curioso, né? Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. a fábrica da São Geraldo para saber como é que funciona. Ele é curioso. Eu sou curioso. Vai ser um prazer. Funciona. Espero lá vocês. Vamos lá. Vamos. Lia, agora vem cá. O teu trabalho mais voltado para o social, você tem uma troca com outras empresas também que têm essa mesma pegada aqui no estado do Ceará? Sim. Dentro desse programa da Zuni, a gente entrou numa rede. Tem um grupo, né? A gente entrou numa rede de contato, de networking, de empresas que têm esse viés. E tem também, eu tenho um grupo que eu faço parte do Nacional também. Que são empresas, não só empresas daqui, mas de âmbito nacional. E aí essa troca é muito importante, porque primeiro você gera uma rede de apoio. Então, outra coisa que é importante é o entendimento que cada um tem sobre o conceito do modelo de negócio.
Então, essa troca é muito legal. E olhando para o mercado, assim, quando você fala, por exemplo, se a gente vai fazer alguma busca de fundo ou investimento, alguma coisa assim, a gente tem sempre que voltar o olhar para quem conhece e entende a realidade de uma empresa. Então, hoje em dia, esse mercado é um mercado muito forte. Sim. De fundos de investimento ou oportunidades de fundos que não fazem investimento comprando equity, mas também como empréstimo. E então, esse é um mundo que ele começa a ser fomentado de uma forma mais forte e isso muito pelo trabalho que as pessoas que têm relevância estão fazendo, como a Tice, como o próprio Yunus, que trouxe para cá para o Brasil esse conceito. Tem o Chico da Yunus, a Mila da Yunus, que são pessoas que trabalham na organização e fomentam essa ideia do modelo de negócio. Porque é importante todas as empresas olharem, entenderem, as empresas que não trabalham nesse modelo, olharem, entenderem que é possível, sim, você gerar um impacto social positivo. E eu acho que o mundo caminha, a gente olhar para essa nova geração que vem aí, caminha para essa empresa que ela precisa ter esse olhar mais humano. Total. E essa liderança do manda quem pode, obedece quem tem juízo, já não tem mais lugar. Tem não. É porque o mundo mudou, o momento emocional das pessoas é outro. Então, as empresas precisam ter esse olhar voltado para as pessoas. Até porque acho que as pessoas é o capital mais importante que a empresa tem. Então, Total. Valorizar, desenvolver esse capital e entender que esse capital é onde a gente vai colocar os nossos esforços para que ele se desenvolva e ele ajude a empresa a se desenvolver, é fundamental. Então, acho que esse é o modelo que vai ser sustentável a longo prazo. Claro. O Simon Sinek fala do círculo dourado, é um conceito bem interessante, e ele coloca, as pessoas não compram mais o que você faz, elas compram o porquê você faz. A Nina, minha filha, quando vai no supermercado ou na farmácia, ela sai virando os rótulos, para ela entender o que aquela empresa faz. Essa empresa, ela faz teste em animal, por exemplo, aí ela já não compra. Então, eles já vêm com esse chip da sustentabilidade, né? Então, essa geração, ela quer experiência, ela quer estar feliz no ambiente de trabalho, ela quer... obviamente, ela tem que ter o entendimento, precisa dar resultado, mas, poxa, se eu posso unir, eu dou o resultado em uma empresa que eu sou feliz, que eu comungo com as ideias, que tem os mesmos valores que eu e que tem o mesmo propósito pessoal que eu tenho, por que não? Né? Se eu posso escolher trabalhar em uma organização que não vai ter o olhar focado, por que eu vou trabalhar? Então, acho que isso é bem relevante. Assim. Lia, acho que não vai ter sustentabilidade. Você já deu algumas dicas aí no programa para quem quer empreender, mas me dá aí mais umas 2, 3, assim, né? Eu já anotei. Ela não é do Sebrae, viu? Não, eu sei, mas, cara, tô aproveitando, né? Eu fiz um post anteontem, não sei, domingo à noite. E eu falei sobre uma frase que meu pai me diz até hoje, que eu não entendia muito bem um conceito. Ele diz assim, minha filha, a vida, ela não é uma corrida de 100 metros, é uma corrida de fundo. E eu não entendia muito bem aquele conceito, né? E ele falava assim, a vida é uma maratona. E aí, quando eu comecei a empreender, eu comecei a entender que... e aí, depois que eu comecei a correr, aí foi que eu entendi bem, porque eu corro hoje. E eu, muitas vezes, me vi na corrida querendo aumentar a minha velocidade e eu acabava quebrando. Quebrando no sentido de você não conseguir mais correr. Você cansa... Sim. E você para. Essa musculatura. Isso. E aí, porque você não aguenta, além do seu fôlego. Então, o que ele quer dizer com essa frase, que não é dele, que ele provavelmente ouviu, mas que ele traz como conceito e que ele me ensinou, é que a gente não pode correr além do nosso fôlego. Mas o mais importante é a gente ter persistência, consistência, disciplina e saber o nosso limite. Até onde a gente pode ir. Porque eu já vi muita gente quebrar na corrida e na vida. Total. Porque deu passos maiores do que podia dar. Porque perdeu o fôlego. E eu acho que um conceito muito importante para quem vai empreender é... Muitas pessoas começam a empreender pela paixão, pelo que
Faz, pelo Necessidade, talento, pela necessidade. Eu tenho um talento e eu vou começar a empreender nesse talento. Mas esquecem que, para que eu tenha algo sustentável, eu vou precisar gerir e eu preciso de caixa. Então, hoje, eu sou agarrada com caixa. Eu faço a minha gestão agarrada com caixa. Eu começo o dia e eu termino olhando para o caixa do negócio. O caixa? Para o caixa, fluxo grana. de caixa. Sim. Fluxo de caixa. Por quê? Porque você precisa, o que quebra uma empresa é a falta de caixa. Então, você precisa ter essa gestão de fluxo de caixa. E para você ter gestão de fluxo de caixa, você precisa conhecer os conceitos. Sim. Então, o básico para você empreender é você entender um pouquinho, não precisa ser especialista, sobre fluxo de caixa. Porque se você não tiver caixa, você não tem fôlego. E aí é onde eu digo que a vida, ela não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona. Você precisa ter fôlego para chegar até o final, né? Então, eu acho que a persistência, a disciplina, a consistência e o aprendizado contínuo, acho que é fundamental para quem vai empreender. Isso aí me lembrou uma história que eu ouvi de uma grande restauranter, uma grande dona de restaurante daqui de Fortaleza. Não vou dizer o nome, mas Por quê? Uma senhora muito, muito boa de prato, que trabalhou em um banco antes de ser dona de restaurante. Talvez a Lia vá matar a charada aí. E um dia eu era mais frequente no restaurante dela, mas um dia eu fui pagar no cartão com uma bandeira X e ela, não, Guga, eu não aceito esse cartão no crédito, só aceito no débito. E aí eu fui, não sei o que, ela falou, não, mas eu vou abrir uma exceção para você. Eu fui perguntar para ela, ela disse, não, Guga, porque é o seguinte, eu aceito o cartão de crédito e de débito, as duas bandeiras principais, só que no débito, eu só aceito a bandeira X e no crédito só a bandeira Y. Eu falei, ué, mas por que isso? Porque eu preciso ter caixa, porque tem vários insumos que eu compro, que eu pago Então eu preciso ter dinheiro em caixa. Sempre, toda hora. Eu preciso ter dinheiro. E aí, essa bandeira que era a mais usada era no débito. Então, ou seja, ela todo dia tinha dinheiro. E a do crédito era a menos usada, entendeu? E aí, ou seja, todo dia ela tinha dinheiro para fazer a compra, porque são os produtos frescos. Capital de giro. Exatamente. Então, ela tinha um capital de giro todo santo dia. Eu falei, caramba, que sagaz, né? É o ciclo financeiro. Você vê o prazo médio de pagamento que você tem, com o prazo médio de recebimento que você tem e com o prazo médio de estoque. São 3 prazos que você tem que estar olhando sempre. Monitorando, né? Porque se você aumenta o prazo médio de estoque, você deixa o dinheiro parado. E se você aumenta o prazo médio de recebimento, você não tem entrada suficiente para fazer o pagamento. Então, o prazo de pagamento tem que ser menor do que o prazo médio de recebimento. O prazo médio de recebimento tem que ser menor, né? E o prazo médio de pagamento tem que ser maior. Você tem que receber antes para pagar depois. E o rebite da Lia? O rebite já tá bom? Tá bem, vamos abrir um bar com a Lia, botar a Lia de gestora. Não, com amigo eu não abro nem me pagando. Porque amigo é ruim de gestão. Não, eu sou ruim mesmo. Galera, Lia Kinderé. Palmas! Ô, Lia, obrigado pela aula de hoje. Obrigada. Tem que criar um curso, né? Um curso online. Eu criaria urgentemente, mas agora ela está focada em criar aquele produto novo, que é o pão de queijo. Aí na hora da edição, na hora do pão de queijo de coxinha, você bota um pi. Pronto. Galera, obrigado aí, divida e compartilhe esse episódio com quem você gosta. A gente volta no próximo episódio contando sempre com o apoio nesse ano de 2024 da Fini, Refrigerante de Caju São Geraldo e Mercadinhos São Luís. Obrigado, Beach Park, e até a próxima. Tchau.